Software aplicativo de gestão de tarefas. Comecei com um mapeamento para identificar a estrutura organizacional da empresa, para reconhecer as desvantagens e criar soluções com a implementação do sistema de gestão. Com isso, eu procurei entender o que poderia ser otimizado, entender a complexidade dos processos ali, identificar como acontece o compartilhamento de informações e sua relação com a dinâmica, identificar a necessidade de uma ferramenta de gestão. Então eu fiz essa observação da empresa e comecei a pensar como se daria os fluxos de atividade e montei um fluxo, ou seja, um fluxograma. Então, primeiro a gente precisa receber as informações dos clientes. Então a gente recebe essas informações por meio do WhatsApp ou do e-mail. Essas informações vão para um sistema compartilhado, que é o Google Drive. Esse sistema compartilhado faz com que todo mundo tenha acesso às mesmas informações. Essas informações são organizadas em pastas. Essas pastas podem gerar planilhas, né? Ou simplesmente podem guardar os documentos necessários para enviar para sistemas e sites do governo, por exemplo. Mas quando não, essas planilhas geram planilhas de gestão financeira ou simplesmente planilhas de tarefas para executar tarefas. E a partir do momento que eu tenho essas planilhas de execução de tarefas, eu executo essas tarefas buscando documentos que estão nas pastas, enviando para sites e sistemas, por exemplo. E desses sites e sistemas são gerados novos documentos que são enviados novamente para as pastas ou arquivados nas pastas e enviados para os clientes. E necessariamente eu entendi que a gente trabalha em staff porque o sistema como um todo é um sistema virtual, mas ele se adequa perfeitamente na estrutura organizacional Lean Staff, porque por trás, por exemplo, de sistemas e sites, existe a Receita Federal, que é formada por uma equipe de pessoas que analisa as informações que são enviadas para esses sites do governo. Então é como se fosse uma staff, auxilia como se fosse uma staff o trabalho. Então, essa linha, né, que a gente entende, que eu entendi, como sendo o compartilhamento de informações entre os membros. Claro, existe uma certa hierarquia, mas essa hierarquia ela não é uma hierarquia rígida que faz com que uma parte não se comunique com a outra. Todas as partes vão se comunicar de certa forma. E aí a gente encontra uma desvantagem nas pastas, que é a centralização, mais ou menos isso. Falta integração das equipes. Porque, veja, quando eu tenho uma centralização, eu não vou ter a dinamicidade das coisas, porque se eu tenho uma centralização, as informações elas não vão ser enviadas com mais rapidez, porque elas não têm uma dinâmica por si só, elas não se autogerenciam. Então, dessa forma, o centralizando informações nas pastas faz com que as outras atividades sejam é, feitas com um pouco mais de demora, elas não são rápidas. E isso pode causar conflito nas linhas de execuções, porque eu posso perguntar para o meu colega: você já terminou? Não. Mas terminou? Não. Ninguém sabe o que terminou ou não, porque as linhas de execução
elas não têm uma autonomia. Porque primeiro eu preciso ir para as páginas para saber realmente o que eu devo fazer, ou o que eu fiz, ou o que deve ser feito. E eu coloquei aqui, por quê? A dificuldade que a gente encontrou aqui nesse slide pode causar desvantagem, interagir, sustentar ações pessoais. Por quê? Aqui atuam de diferentes formas. Se o cidadão ele tem uma pastas centralizadas em um lugar, eu vou ter que acessar pastas que são específicas para a minha atividade e o outro também. Então eu vou ter que fazer uma análise quais são as pastas de meu interesse e quais são as pastas de interesse de outra pessoa. Então eu vou acessar isso, eu quero o dado da empresa B, aí tem as planilhas, eu tenho que olhar as planilhas. Tenho que olhar as informações específicas das planilhas das planilhas da empresa B, da empresa A, da empresa C. A minha atividade ou a minha função é diferente do meu outro colega. Então essa centralização de informações, ela faz com que não haja uma celeridade maior na interpretação das tarefas e, por assim dizer, diminui, né, a otimização, diminui a capacidade de fazer mais rápido de cada um, porque há um processo burocrático muito grande. E como eu já disse, esse processo burocrático gera uma discordância. Por quê? Essa discordância é gerada porque existe também informações específicas. Porque, veja, a informação específica que eu tenho em certo documento, eu não preciso olhar para todo o documento, não é, para tomar uma decisão como se fazer determinada atividade. Então, essa é a dificuldade. Eu vou olhar o documento e eu só vou pegar uma parte específica do documento. Então, por que não pegar a parte específica do documento e fazer uma anotação? Eu não preciso criar uma planilha ou algo do tipo. Então, isso é muito complicado. E acontece também, até no Sesmac, você olha lá, tem um portfólio e tudo mais, tem muitas informações que não deveriam estar ali e geram erros. Muita gente erra. Eu já errei uma vez. E outros colegas também erraram. Por quê? Existem informações que não são necessárias. E uma coisa que a economia moderna necessita e precisa, além disso, o mercado de trabalho fala muito sobre analistas de dados, cientistas de dados, é a personalização. Se você não tem uma personalização, muito provavelmente você vai ser ineficiente, muito provavelmente você vai ficar atrás dos seus concorrentes. Aí tem uma discordância de execução, como tudo. Porque se todo mundo vai para a pasta, todo mundo faz, todo mundo está procurando os documentos necessários para fazer determinada atividade, esse trabalho todo não vai permitir com que eu saiba o que o outro está fazendo, porque eu estou fazendo a minha tarefa. E se eu estou fazendo minha tarefa e não sei o que o outro está fazendo, gera uma quebra de expectativa, porque eu espero que o meu trabalho seja feito e o outro consigo fazer o dele, porque o meu já foi feito. Mas eu não sei o que o outro fez. Então isso acaba dificultando todo o processo. Porque todo mundo sabe o que fazer, mas ninguém sabe quem fez. E isso prejudica a dinâmica. E existe também um descontentamento com a hierarquia, ou seja, descontentamento com a burocracia.
atividade. Poucas. Ah, sim, e também quando você tem uma vantagem, quando você tem poucas ou muitas tarefas, não dá para determinar quanto de tarefa eu tenho quando não há um registro, por exemplo, de uma coisa que ainda não estudei economia, mas tem aquela curva de possibilidade de produção que determina qual vantagem eu tenho em fazer uma coisa e deixar de fazer outra. Então, se eu não tenho a capacidade de fazer registros da minha atividade, de quanto tempo eu demorei para fazer aquela atividade, eu não tenho como gerenciar isso de uma maneira mais eficaz. E se eu gerenciar isso, eu vou ter a capacidade de modular as coisas para produzir mais. Porque eu vou dizer, fulano tem tempo para fazer certa coisa e ele faz rápido. Então, eu vou dar mais uma tarefa para ele. Outro ciclano tem uma tarefa um pouco mais complexa, ele demora mais tempo. Segundo os dados que eu tenho aqui da curva de possibilidade de produção. Então, quando você não tem um registro das atividades, fica difícil. E aqui eu escolhi o software de gestão, que tinha 3 tipos, né? Escolha um software de gestão. Então eu pensei, bom, vou escolher um software de gestão que seja mais moderno e que seja mais inteligente. Então um software de aplicativo é mais inteligente, porque eu posso usar no celular, eu posso usar no computador, eu posso usar em outros dispositivos. E lembrando, eu também fiz a análise do meu ambiente de aplicação que vou falar mais adiante. Então tem que ter coesão. Se não tiver coesão, o software de aplicativo, não tem para que eu colocar um software de programação, um software aplicativo. Há necessidade de ter uma coesão, há necessidade de ter uma adequação para eu fazer isso. Ambiente de aplicação, membros da equipe são 5 que trabalham no escritório, sendo indiretamente um trabalho virtual. Os horários, né, dos colaboradores, eu pela manhã, o chefe, que é o Isaac, também pela manhã, mas pode também vir à tarde, depende da situação. Tem Roniel que trabalha pela manhã e pela tarde, e os outros são indeterminados, podem trabalhar a hora que querem, a hora que querem não, da sua escolha, no caso. Então, fiz a análise das informações específicas, né, das linhas de execução, da, da situação das planilhas, da complexidade da realização das tarefas. E aí entrou o planejamento para buscar uma ferramenta que se adequasse àquilo que o objetivo do projeto pretende. Então, busquei uma ferramenta que conseguisse trazer a possibilidade de estipular datas, cronogramas, que fosse possível anexar documentos, fazer anotações, que fosse possível compartilhar tarefas, criar divisões, né, separar, que atendesse à demanda de uma pequena equipe, que não fosse extremamente complexo, né, fosse simples. E a ferramenta escolhida foi o aplicativo To Do, que significa para fazer, da Microsoft.
Os suportes e treinamento são da Microsoft. Acompanhamento também tem o Azure Monitor, que é uma solução abrangente para coletar, analisar e responder dados. A capacitação, como é uma ferramenta muito simples, não tem muita capacitação, não tem muito o que se fazer, é só utilizar, porque não tem elementos técnicos, então não tem um termo que seja específico demais ou que eu precisa entender em outros de outros conceitos, de outros termos. E aqui treinamento suporte informal, né, que a gente sempre procura um vídeo no YouTube para tentar entender um problema, para buscar uma solução, saber como se faz. Um, um treinamento de suporte também informal, que eu chamo que é o Copilot, que todo mundo pode acessar e perguntar também como assistente. O ChatGPT, como todos os sistemas que usam ChatGPT, são suporte de treinamento informal. E os setores da contabilidade aqui. Tem a contabilidade, que é emissão de balancetes, elaboração, patrimônio, demais demonstrações contábeis, o departamento pessoal e a obrigação fiscal. E como prioridade, eu escolhi a obrigação fiscal. Bom, eu estou aqui no Studio, Microsoft Studio. Aqui eu tenho adicionar, criar um novo grupo. Eu criei um grupo fiscal. E aqui eu tenho tarefas fiscais. E aqui eu posso designar tarefas, atribuir a alguém, né? Só criar, copiar aqui e mandar para quem eu quero. Ou posso fazer aqui também, atribuir, copiei o link e mando para a pessoa que vai fazer a tarefa. Tenho aqui também a possibilidade de compartilhar, né? Qualquer pessoa. Tenho como fazer anotações, adicionar arquivos. Projeto que bloqueio, tal, adicionado. Tenho como colocar para lembrar amanhã, 9 horas, escolher uma data, colocar julho, dia 23, dá para repetir a mesma atividade daqui um dia, daqui uma semana, daqui um mês, normalmente. Eu posso também usar o relógio do Windows porque já vai estar integrado aqui e dá certo tempo para terminar alguma atividade, fazer o registro do tempo, 25, 30, para se concentrar, pegar uma atividade aqui, dar um tempo, aí quando terminar só marcar como feito. Temos também temporalizador, se eu quiser, posso colocar um tempo para terminar cada atividade, um cronômetro,
Isso ajuda a ter um controle, uma estimativa de tempo que eu tenho para terminar determinada coisa, para fazer outra e etc. Então é isso.